Nós vamos começar, então, o parágrafo 2º desse capítulo, ali no parágrafo 595 do Catecismo. Ah, não, perdão, é um pouco antes, não? Na verdade, é o início do artigo 4º. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A partir, portanto, do parágrafo 571. Esse é o início, né? Esse é o centro, como diz aí o parágrafo 571, é o centro do anúncio da Igreja. O Filho de Deus padeceu por nós, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou. Quando nós abrimos a 1 Coríntios e vamos até a primeira pregação do querigma, a forma mais antiga do querigma apostólico, o que significa o querigma? Esse anúncio, né? Esse compêndio, esse resumo da boa notícia. Então, quando nós vamos até a 1 Coríntios 11, nós tocamos, né, exatamente esse núcleo mais primitivo, né, do anúncio dos apóstolos, que é o Filho de Deus padeceu, morreu, foi sepultado e ressuscitou por nós. Nós vamos entrar um pouco no drama justamente do processo de Jesus, da relação de Jesus com as autoridades judaicas, do seu processo fraudulento e da sua entrega. E assim, justamente o modo como Deus quis cumprir o seu desígnio eterno de amor se deu no tempo também por meio de uma série, do encadeamento de acontecimentos, né? Que são eles, digamos, o pano de fundo, né? Com verdadeiros atores, certamente, com livres atores, certamente, mas eles são o pano de fundo e, digamos, o instrumento para que Deus realize a sua obra, a sua salvação. Então, se é possível com verdade, né, identificar os atores, falar sobre o processo, enfim, sobre os motivos que levaram até a condenação e a morte do Senhor, quer dizer, se é possível, por um lado, então, falar sobre o aspecto humano do desenlace da vida do Filho de Deus nesse mundo, é muito mais relevante e, na verdade, muito mais potente a proclamação do modo como Deus quis realizar o seu desígnio por meio desse processo. Os verbos, né, que estão contidos nos evangelhos para falar sobre a paixão, sobre o sofrimento de Jesus, enfim, os verbos são muito fortes, né? Nós vamos falar um pouco sobre isto. Nós encontramos, tanto nas narrações de São Marcos, quanto nas narrações de São Mateus, verbos assim que indicam a força do evento que nós estamos comentando. Por exemplo, em Marcos 8:31, é o anúncio da paixão, né? Nosso Senhor diz que o Filho do Homem deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas. Deve sofrer. No grego, polapatein, sofrer. Depois, ser rejeitado, né? Apodokimastenai, ser morto, ressuscitar. Todos esses verbos precedidos de uma partícula, né? Ou, na verdade, de uma ênfase no grego que é dei. É necessário. É necessário.
e esses infinitivos, né, que nós chamamos assim, né, no grego, esses infinitivos do aoristo passivo, vão falando, né, sobre tudo o que ele recebeu, porque a forma passiva do verbo fala sobre isto, né? Enfatiza os atores, os agentes, enquanto fala sobre a receptividade daquele que sofre a ação designada pelos verbos, né? Então, o Filho de Deus sofreu isso tudo, então, na sua alma e na sua carne. Sofreu o quê? Sofreu, foi rejeitado, foi morto e ressuscitou. Depois, em Marcos 10, 33, 34, nós temos outros verbos, né, empregados, principalmente o verbo entregar. A semelhança do que a gente vai comentar aqui sobre o Evangelho de São Mateus também, paradidomi, no grego, entregar. O Filho do Homem é entregue, será entregue. Ou seja, o Pai entregou seu Filho a nós, entregou seu Filho aos homens como vítima de expiação pelos pecados, o Filho se entregou às mãos dos homens, cumprindo, portanto, o modo dessa vontade de Deus Pai. Então, o Pai o entregou, diz São Paulo, né, a carta aos Romanos, diz: aquele que não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como é que não nos daria tudo com ele? Quer dizer, o Pai entregou o Filho a nós, por nós. A forma concreta como se dá a obediência do Filho, a tradução em linguagem humana dessa sua vontade unida à do Pai, é entregar-se também voluntariamente. Nós começamos o relato da instituição da Eucaristia em toda a missa, que vai culminar justamente nas palavras da consagração desse jeito: estando para ser entregue. Esse verbo não é fraco, digamos, né? Não é um verbo qualquer. Estando para ser entregue, Jesus tomou o pão. Quer dizer, é a forma, né, como se dá em âmbito sacramental, antecipado, a entrega do Filho. Isto é o meu corpo que será entregue. Isto é o meu sangue que será derramado. É forte isso, né? O verbo que designa também o modo como age Judas e as autoridades judaicas é também com esse verbo paradidomi. Mas percebam então, a ação do Pai em relação ao Filho é expressa por esse verbo, a ação do Filho em relação aos homens é expressa nesse verbo. E o que os homens fazem, Judas, o Sinédrio, é exatamente isso. É expresso com esse verbo. Existe uma confluência, digamos, vocabular, verbal, para dizer tudo, no final das contas, na paixão do Filho, é cumprimento do desígnio eterno do Pai. Os agentes são agentes livres, conscientes, etc. E, no entanto, a palavra última sobre o que eles estão fazendo não é exatamente só a da sua maldade, só a do seu pecado. Os 4 evangelhos, né, falam sobre a paixão, né, a entrega do Senhor e, portanto, e na verdade, inclusive, esse é o núcleo mais antigo dos evangelhos.
Os evangelhos começaram a ser escritos assim, a partir das narrativas da paixão. São as maiores seções dos 4 evangelhos. A maior parte, a que abrange mais capítulos, digo assim, tematicamente falando, né? Essa é a parte mais relevante dos 4 evangelhos. O modo como coisas que são vergonhosas, embaraçosas, enfim, tanto para nosso Senhor, digamos, como para os apóstolos, o fato de que essas coisas não sejam ocultadas das narrativas contribui para a historicidade. Ou seja, o fato de que ele, o Filho de Deus, tenha sido entregue a uma pena infamante, né, que é a pena de crucifixão. O fato de que se narre que os apóstolos... E vejam, 2 dos evangelistas são apóstolos, os outros 2 são discípulos imediatos de apóstolos. O ponto é, o fato de que eles não neguem que eles mesmos fugiram, né? Que sentiram medo, que fugiram. O fato de que coloquem mulheres como primeiras testemunhas da ressurreição no domingo. O fato de que o primeiro dos apóstolos, né, Pedro, seja escancaradamente colocado na sua fraqueza, né, na sua incapacidade. Primeiro, de forma revoltosa, no Horto das Oliveiras, querendo combater à base de espada. Depois, fugindo, como os outros fugiram, e ainda com as suas negações, né, no pátio do sumo sacerdote. Isso absolutamente é exemplo para quem? Se nós pensamos, não? Esse é o chefe do colégio dos apóstolos, né? Foi a ele que Nosso Senhor confiou as chaves do reino dos céus e o designou pedra. Isso não é uma boa coisa, não, né? Você quer ser uma pessoa respeitável, né, acolhida, você ocultaria uma situação como essa. No entanto, essas coisas não são ocultadas, são postas, né? É sinal de, digamos assim, da franqueza, né, da clareza histórica dos evangelhos. E até do fato de que só se explicaria colocar essas coisas assim tão às postas pelo fato de que eles depois tivessem experimentado alguma coisa extremamente mais importante e resolutiva do que isto. Para qual essa traição, essa covardia, esse medo não significasse absolutamente nada diante de tudo que se experimentou depois, né? Não é que não significasse nada, essa é a maneira de dizer, né? Porque essas coisas são enquadradas, digo, a modo de lições também para nós, né? A topografia, a cronologia, os nomes próprios que são utilizados nos relatos, quer dizer, a nomenclatura não de Pilatos, que é um personagem histórico, né? É um governador de uma província romana, né? José de Arimateia, o próprio sumo sacerdote, não? Anás, Caifás, etc. Os sumos sacerdotes. Todas essas coisas contidas nos relatos, quando são cruzadas com outras fontes históricas, batem, né? A liturgia dos judeus, principalmente preservada no Evangelho de São João, enfim, os pormenores de usos judaicos, de procedimentos penais romanos, tudo isso é congruente com a verdade histórica, né, quando a gente cruza com outras fontes. Perdão. A preservação de araísmos no Evangelho de São Marcos, por exemplo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, a oração que Jesus ia repetindo, Abá, a palavra Gólgota, hebraica, Rabuni, lá na narrativa da ressurreição hebraica. Quer dizer, isso conserva uma memória linguística, né, que é pré-redacional. Quer dizer, os evangelhos foram escritos em grego, mas a conservação dessas, digamos, pérolas não, originais, na fonte mesmo, aramaicas ou hebraicas, ressaltam a força do relato e a sua historicidade. O modo como as narrativas, o conjunto da narrativa, né,
realiza as profecias do Antigo Testamento é outra coisa, enfim. Os verbos não são quaisquer, a estrutura do relato é a mais antiga dos evangelhos. Está aí o primeiro núcleo da pregação cristã, e a essas verdades nós desceremos agora. Vejam, a relação de Jesus com o povo eleito, né, Jesus com Israel, é uma coisa, digamos, que se vai construindo, né, ao longo das narrativas dos evangelhos, e são principais alguns grupos, né, mencionados aí no catecismo. Os fariseus e herodianos, por um lado, depois os sumos sacerdotes, escribas e anciãos, por outro. Quer dizer, esses são, digamos, dois grupos principais, né, com os quais Nosso Senhor se chocava durante o seu ministério por motivos diferentes. Uns e outros se puseram de acordo desde o início do seu ministério para acusar Jesus, para tramar contra ele e para levá-lo à morte. 3 são os temas, né, principais aí do desacordo: a submissão à lei de Moisés. Para os fariseus, uma coisa extremamente importante, também por conta das suas tradições orais. A centralidade do Templo de Jerusalém como lugar santo, lugar de culto. A unicidade de Deus, cuja glória não é compartilhada por nenhum outro. Esses 3 temas acabam dando ensejo, não, a toda a polêmica ao longo do ministério e depois também as acusações do processo de Nosso Senhor. Jesus e a lei, Jesus e o templo, Jesus e a unicidade de Deus. Em primeiro lugar, Jesus e a lei, né? Nosso Senhor, imaginem, é Ele o Messias, na verdade, é Ele o próprio autor da lei. A lei que foi dada a Moisés é uma lei vinda de Deus, né? É Jesus a sabedoria eterna do Pai, é Ele, portanto, o autor da lei. E é Nosso Senhor quem diz no Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha: eu não vim revogar a lei e os profetas, mas levá-los à perfeição, dar-lhes pleno cumprimento. Agora, esse pleno cumprimento, em alguns momentos, vai aparecer como uma continuidade e como uma novidade, portanto. É uma continuidade que resplandece com um elemento novo, mais perfeito, vim dar pleno cumprimento. Em outros momentos, vai aparecer como ruptura, como revisão, com a aparência de descontinuidade. E isso choca, isso os escandaliza. Aqui, principalmente, né, sobre o cumprimento do sábado, né, enfim, sobre outras práticas rituais, cerimoniais, né, como o modo deles procederem, né, com limpeza de objetos e outras coisas. Colocando-se como intérprete da lei e arrogando para si uma autoridade que não possuíam aqueles que oficialmente eram os intérpretes da lei, Nosso Senhor se coloca numa rota de confronto com eles. Embora os sinais distintivos do seu envio, como nós dizíamos no nosso último encontro, dessem testemunho do seu envio divino, não da sua autoridade divina. Depois, Jesus e o templo, né? Nós escutávamos há não muitos domingos o modo como Nosso Senhor ia
procedeu não para purificação do ambiente do templo, fazendo chicote, expulsando os vendilhões, etc. e tal. Poderíamos pensar que a questão é só essa, mas não é. Ele mesmo diz à samaritana, olha, chegará um momento, né, a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, não mais propriamente em Jerusalém, nem na Samaria. Diz, né, destruir este templo, eu reconstruirei em 3 dias, e diz o evangelista, ele estava falando do templo do seu corpo. Quando entra em Jerusalém e chora sobre o templo, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra, que tudo seria destruído, que tudo viria abaixo. De fato veio, né, a única parte do templo de Jerusalém que existe é o chamado Muro das Lamentações, é uma parte do muro oriental, da face oriental. Foi destruído no ano 70 pelos romanos e nunca mais reerguido. Então, quer dizer, Nosso Senhor apontava para o fato de que o verdadeiro templo, a verdadeira morada de Deus no meio dos homens, o lugar de acesso e encontro com Deus é a sua humanidade. Digo, é a sua pessoa, né? Mais até do que a sua humanidade. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, o modo de acessar a Deus, o modo de ver Deus, de agradar a Deus é indo até Jesus, é ouvindo a palavra de Jesus, submetendo-se ao seu ensino, é seguindo-o. Né? E isso choca. Que sinal nos mostras para que procedas assim? É o que eles interrogam quando ele pega em chicote e expulsa os vendilhões. E é isso que ele diz, não? O sinal qual é? Destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. O seu corpo. É preciosa a observação nos relatos da paixão de que quando este templo, portanto, né, do corpo de Jesus, quando este templo foi ferido pelos homens, quando terminou de se entregar, o véu do templo de Jerusalém se rasgou, de alto a baixo. Né? Quer dizer, é o véu justamente que fazia a separação do lugar mais sagrado do templo, do Santo dos Santos, com a parte interna do templo. Naquele lugar específico só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Era o lugar da presença de Deus. E então termina o sacrifício e o véu do templo se rasga, quer dizer, com aquela oferenda da humanidade do nosso Redentor, com aquela oferenda de valor divino e infinito, realizou-se então a comunhão entre Deus e os homens. Não tem mais, né, a separação de um espaço sagrado em que um só possa entrar uma vez por ano para remediar ou interceder também pelos outros. Não. Com essa oferenda, com esse sacrifício, absolutamente todos são postos em comunhão com Deus, em contato com Ele, reconciliados com Ele. Depois, Jesus e a unicidade de Deus. Eu te digo, teus pecados estão perdoados. E o escândalo, não? Quem é esse que diz perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados. Bom. Pois bem, esse é inclusive um dos motivos das acusações, não? Que, sendo um homem, se fez como Deus. Quer dizer, no seu ministério, nas suas ações, etc., agiu como um igual a Deus, disse ser filho de Deus.
E, portanto, ali no momento do interrogatório diante do Sinédrio, o sumo sacerdote rasga as vestes, não num sinal de blasfêmia, de um ultraje que tinha sido proferido. Porque Jesus afirma a sua identidade divina. Eu sou. É isso que Jesus diz a eles. Esse é o nome com o qual Deus se revela a Moisés. Aliás, dentro do Evangelho de São João, esta é uma afirmação contida ao longo do Evangelho inteiro, com uma série de, digamos, ângulos ou ênfases diferentes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira e vós os ramos. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Enfim, né? Quer dizer, tem uma série de afirmações com essa com esse que é um modo, né, como Deus se revela a Moisés no Êxodo, e que na verdade inclusive é o tetragrama sagrado para os judeus que eles não pronunciam. É o nome de Deus. Eu sou. Imaginem então como se sentiam, não? Bom, tem uma anedota interessante sobre o Evangelho de São João, que é quando o destacamento da guarda do templo chega até o Jardim das Oliveiras, com Judas, é Nosso Senhor quem se apresenta e pergunta: a quem procurais? A Jesus Nazareno. Sou eu, né? Ou, ao contrário, eu sou. E diz o Evangelho, nesse instante eles caíram por terra. O nome de Deus pronunciado por Deus, e eles foram por terra. E logo depois, se levantando, se lançam sobre o Senhor. Essa é uma anedota particular do Evangelho de São João. Nosso Senhor vai até o encontro deles, pergunta o que eles queriam, pronuncia o seu nome, e eles caem por terra. Dizer, aquele que vai se entregar às mãos dos homens está se entregando livremente. Como ele dirá a Pilatos no interrogatório: se o meu reino fosse desse mundo, os meus lutariam. No entanto, você não tem poder sobre mim, né? Que ele diz assim: te defende, eu tenho poder para te libertar ou para te acusar, né? Assim, ó, tu não terias nenhum poder sobre mim se não tivesse te sido dado do alto. Isso vai no início da narrativa, justamente quando Nosso Senhor, com a força só do pronunciar do seu nome, de quem ele é, se bota por terra os soldados. Quer dizer, não tem poder sobre ele se ele não quisesse ter dado poder a eles, não para virem sobre ele. É o capítulo 10 do Evangelho de São João. Ninguém me tira a vida, eu a entrego livremente. Tenho poder para entregá-la, para didomi, o verbo, tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Essa é uma encruzilhada presente nos evangelhos. Essa é uma coisa interessante da gente comentar. Digo, sobre a identidade divina de Jesus, essa é uma encruzilhada que é inescapável nos evangelhos. Ou você acredita que Jesus é Deus, ou você recebe a fé em Jesus, Filho de Deus, Redentor dos homens, a partir do contato e do testemunho que providencia os evangelhos, ou é um doido. Não existe o meio termo do Jesus humanista, né? do Jesus good vibes, né? New Age e tal. Não simplesmente essa figura não se sustenta. Se nós confrontamos com o testemunho direto dos textos que falam sobre a sua vida, o seu ensinamento e as suas obras, que são os evangelhos, confrontar o texto, a verdade textual, histórica, etc. e tal, desses 4 relatos, desses 4 textos, com essa visão, nossa, né, ou contemporânea, né, de um Jesus gente boa, digamos, né, de um cara legal, esse personagem não fica em pé se a gente confronta com o texto. Então, quando a gente seja acusado, né, de dizer assim, por alguém aí, né,
mas Jesus não falaria isso, Jesus não faria assim, né? Esse é o Jesus que você que é cristão acredita, que você que é cristão segue. Fala assim, não é esse daí que está na sua cabeça, não. O Jesus dos evangelhos, o dos textos, diz assim: quem não está comigo está contra mim. O Jesus dos evangelhos diz: aqui está quem é maior que Jonas e maior que Salomão. O Jesus dos evangelhos diz que nele vai quem é maior do que o templo. O Jesus dos evangelhos diz no Sermão da Montanha que ouvistes o que foi dito, é a lei de Moisés. Eu, porém, vos digo. E se coloca no centro da questão, como legítimo legislador, como intérprete e legislador. O Jesus dos evangelhos diz: antes que Abraão existisse, eu sou. O Jesus dos evangelhos diz: eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus dos evangelhos, né, diz: quem não me ama mais que tudo, quem não renuncia a si mesmo e me segue, não tem a vida eterna. Bom, diante dessas afirmações, assim, né, são elas que nós vemos nos evangelhos. E a gente podia fazer outra listagem de tantas. Mas, diante dessas afirmações proferidas pela boca do Senhor, tu és rei, Pilatos pergunta a ele, tu és rei? Eu sou. Foi para isso que eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Pois bem, diante dessas afirmações, nós temos duas alternativas. Ou nós recebemos esse testemunho providenciado, né, divinamente inspirado, providenciado por Deus, por meio dos autores sagrados, para que nós fôssemos convidados à fé no seu Filho, ou nós recebemos, portanto, por conta desses testemunhos, a fé no Filho de Deus e professamos e o seguimos. Jesus, portanto, Filho de Deus, Redentor dos homens, com essa autoridade. Ou, a partir dos evangelhos, nós dizemos: é um lunático, um doido. Porque absolutamente nenhuma outra personalidade religiosa da história fez essas afirmações, nem sobre si, nem sobre o seu caminho. Confúcio, Maomé, vamos elencar, né? Buda, etc. Absolutamente nenhum deles fez essas afirmações sobre si. Eu sou a ressurreição e a vida. A minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Se não comerdes a minha carne, não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Nenhum deles disse uma coisa como essa. Né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, ou nós cremos no Filho de Deus, ou nós estamos diante de um doido. Ponto. É essa a encruzilhada dos evangelhos. Né? Ou você tem fé em Jesus, ou não tem fé em Jesus. Digo, como Filho de Deus e, enfim, o meio do caminho, né, que é um iluminado, uma personalidade sagrada, sagrada assim, né, no panteão das personalidades religiosas da história, né, mais um, portanto, dos líderes, né, dos iniciadores, dos grandes espíritos que passaram sobre essa terra, no sentido de também abrir ele também um caminho de iluminação espiritual, de recondução a Deus, né, um caminho religioso que, ao lado de outros caminhos, seja também uma alternativa, uma proposta para os homens. O Jesus humanista, né, com essas características que nós comentávamos logo antes, ele é uma abstração nossa, digamos, é uma perversão que é fruto da projeção das nossas categorias contemporâneas sobre essa personalidade histórica, ou sobre o que, e portanto é uma fantasia em cima de um personagem histórico. Mas não fica de pé se nós confrontamos essas categorias com a verdade dos textos. O Jesus New Age não existe. Né?
Digo, existe como um ente de abstração, né? Existe como uma fantasia ideológica, portanto, né? E a base de alguns recortes serve a uma ou outra ideologia ou a outras, né? No sentido de uma pluralidade de ideologias, mas confrontando com a verdade dos textos não fica em pé. Houve dissensões a respeito de Jesus. Dizer, nem as autoridades estavam unanimemente convencidas sobre a sua acusação, sobre a sua rejeição e sobre a sua morte, e nem estavam também unanimemente convencidos, né, eu digo, os judeus, o povo em geral, sobre a sua aceitação. Nosso Senhor foi rejeitado por uns e por outros, por motivos diferentes. Foi rejeitado pelos grupos, digamos, vamos dizer assim, não pelas autoridades religiosas, pelos fariseus, herodianos, saduceus, e, enfim, pelos sumos sacerdotes, por uns motivos, a relação com a lei, a relação com as tradições orais, a relação com o templo, enfim, a relação com a unicidade de Deus, essas coisas que a gente acabou de comentar, e foi rejeitado pelo povo por conta da compreensão do seu messianismo. Porque o Messias que no tempo de Jesus era esperado, não? O que eles concebiam com a categoria política que tinham então é que o sucessor de Davi, o herdeiro de Davi, viria restaurar a monarquia em Israel, livrando Israel da dominação dos romanos e, portanto, reintegrando os territórios, exercendo um governo político, temporal, um messianismo, então, de chave não só espiritual e moralizante para Israel, no sentido de restituir, digamos, boa parte da identidade nacional e boa parte naquilo que a religião provê, não de identidade a um povo, mas também numa chave política, quer dizer, uma reconstituição e uma reassunção dos próprios territórios e governo e domínio e poder em chave temporal deles. É esse o Messias que eles aclamam entrando em Jerusalém no domingo de Ramos. É isso que eles pensavam. Isso está na boca dos discípulos de Emaús, é o capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. Eles estão indo para Emaús, decepcionados, tristes. Ué, o que foi que vocês estão por aí com esses corações pesados? Ué, você é o único estrangeiro que estava em Jerusalém esses dias, que não ouviu falar o que aconteceu? O que aconteceu com Jesus, um profeta poderoso em palavras e obras? Como nossas autoridades o pegaram, o processaram, o entregaram à morte, como ele morreu de uma maneira horrível, né? E eles completam. Nós pensávamos que ele viria restaurar Israel. Mas já faz 3 dias que essas coisas aconteceram e... Bom. Eles dizem que estavam seguindo Jesus, então por isso. Era um profeta poderoso em palavras e obras, um iluminado, portanto, da parte de Deus. Não tinham crido ainda que era o Filho de Deus, né? E porque acreditavam que ele viria restaurar Israel. Era um Messias, então, prometido em chave, assim, política, né? Quem se aventurar depois a ler, né, principalmente o volume 2 da trilogia Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI, na verdade, do Joseph Ratzinger, né, porque ele publicou as obras como um teólogo privado, não parte do seu magistério como Papa. Quem se aventurar a ler o volume 2, que é do Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa, vai considerar ali ao longo de muitas páginas justamente um entendimento assim melhor sobre o tipo da expectativa de Messias que era que graçava ali em Israel desde talvez ali umas 3, 4 décadas antes do nascimento de Jesus e durante o tempo da sua vida também. Tem uma observação interessante, nós não vamos gastar tempo com isso, não temos para isso, mas uma observação interessantíssima que faz
o Ratzinger sobre aquelas duas alternativas que Pilatos apresenta a eles. Eles querem que solte Jesus ou Barrabás. Bom, solte Barrabás. E Barrabás era o quê? Diz, era um salteador, né? Diz o texto. Mas, um agitador do povo. O nome Bar-Abá significa filho do pai. Né? Bar é filho. Bar mitzvah, né? aquela cerimônia, não? De maioridade, né? para os rapazes judeus, significa filho da lei. Mitzvah, lei. Ou mandamentos, né? Preceitos. Ele lê de forma pública, né? um texto sagrado, um texto da lei de Moisés. Essa é a cerimônia da sua maioridade religiosa, digamos, civil, não, perante a comunidade ali, etc. Então, Bar, filho. Abá é pai. O nome de Barrabás carrega, né, um tipo de, abre aspas, messianismo que era conforme as expectativas dos judeus. Ele era um agitador do povo no sentido da insurreição contra os romanos. Mas depois quem for ler por lá vai encontrar mais profundidade do que esse comentário aqui. Né? Isso quer dizer, a escolha, né, do povo, e é o povo que grita, solte Barrabás. É a escolha justamente por um Messias, abre aspas, à categoria deles, conforme as expectativas deles. Enfim, e no final das contas, todos confluem para a condenação de Jesus. Né? Os fariseus, os romanos, os sacerdotes, né, o sinédrio, os apóstolos, Judas a desenvolver um papel também, o povo, são vários atores, não? É Pilatos, lava as mãos. São vários atores. E o catecismo faz algumas afirmações contundentes. Os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. A causa da morte de Jesus são os nossos pecados. É isso que nós rezamos no credo. Por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus. Isso significa também que para a nossa salvação foi entregue. É esse o sentido que Nosso Senhor dá à sua morte. Esse é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Não é para a libertação política de Israel, não é para acabar com a fome no mundo, para a remissão dos pecados. Então, aqueles atores têm cada um a sua parcela de responsabilidade e de imputabilidade? Certamente tem, são verdadeiros atores humanos. Né? Mas os judeus, como povo, não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Né? Essa ideia que, ao longo do tempo, deu origem a antissemitismo, né? E que, reformulada mais recentemente, né, declarada de forma mais solene com essa sua reformulação pelo Concílio Vaticano II, absolutamente coloca a Igreja e os cristãos coletivamente com outro tipo de relações com os judeus como povo. Né? Inclusive, é esse tipo de postura indulgente e compreensiva que faz São Pedro no dia de Pentecostes, na pregação. São Pedro, pregando à multidão em Jerusalém, a multidão dos judeus, diz que foram os chefes dos sacerdotes que entregaram Jesus à cruz, etc. Então, e tal, mas que São Pedro diz,
nós sabemos que vós agistes por ignorância. Quer dizer, São Pedro participa e ecoa, como o chefe da igreja, ecoa aquele perdão e aquela palavra que Nosso Senhor pronuncia na cruz também. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Nesse contexto todo, parece que o que eu sinto que a gente é muito mais, hoje ofender Jesus é muito mais do que aquele tempo, porque eles estavam esperando o Messias de outro modo, né? Uhum. Então, ferir Jesus, a gente hoje ferir Jesus, fere mais do que eles, pelo contexto todo da história, né? Sim e não. Sim, porque nós recebemos não só a plenitude dessa revelação, senão que recebemos o auxílio divino para crer em tudo que Jesus disse e fez. É a obra do Espírito Santo dentro de nós, né? Nosso Senhor diz, olha, o Espírito vos levará, vos guiará à verdade plena, vai vos recordar tudo o que eu vos disse, né? Vai tomar do que é meu e vos concederá, enfim. Dizer, o Espírito que nós recebemos, que é o Espírito de Jesus, nos convence desde dentro a respeito do nosso pecado e a respeito da obra de redenção que o Filho realizou em nosso benefício. Então, sim, por um lado, nós dispomos a plenitude dos meios da redenção, os meios de salvação, coisa que eles, no tempo de Jesus, não. Né? Mas o ponto é, a palavra de Jesus, a presença de Jesus e os sinais, né, são os milagres, dão mostras do seu envio. Convidam à fé nele também. Atentos, porque esse é o mistério da liberdade humana. Que aí está o ponto. Eles viram, meu Deus, eles viram a ressurreição de um morto que tinha 4 dias que estava morto. Para dizer, esse é o último, né, sinal de Nosso Senhor, o último milagre de Nosso Senhor no Evangelho de São João, é o último, literalmente, que realiza antes da sua paixão, e é esse que dá, ao mesmo tempo que abre muitos corações e os converte a ele, e no final das contas termina de endurecer os outros, porque dizem, agora a gente precisa ir atrás dele mesmo. Compreende? Isso é um mistério tremendo, né? E que é um mistério dentro de nós também. Não é verdade que todos os que estão dentro da igreja, da estrutura visível da igreja, nem agora e nem no dia do seu juízo, não é verdade que desde agora todos os membros da igreja estejam vivos pela graça e, no entanto, escutam a palavra de Jesus. Tem a oportunidade de receber a graça de Jesus, de viverem unidos a Ele, na sua presença, etc, etc. Dizer, nem todos aqueles que estão dentro da estrutura, né, visível da igreja e que pertencem a ela pelo âmbito sacramental, né, porque foram incorporados a Cristo, são membros da igreja pelo batismo, não é verdade agora que todos os membros estejam vivos pela graça? Há muitos que, embora pertencendo a Ele sacramentalmente, não estão unidos a Ele pela vida espiritual, pela graça, e, portanto, nesse sentido, o rejeitam, apesar da palavra que escutam, da graça que recebem, etc, etc. E nem é verdade que aqueles que, tendo pertencido visivelmente à igreja nesse mundo, têm por isso mesmo certeza da sua salvação, da sua aprovação eterna. E isto não é maldade de Deus, é o mistério da nossa participação, da nossa liberdade. Dizer, eles não tinham tudo que nós temos, talvez é mais grave agora do que antes. Por um lado a gente pode fazer esse caminho, por outro eu preciso fazer esses outros matizes todos, né? Dizer, bom, então quem é a causa do sofrimento e da morte do Senhor? Eu. Cada um diga isso para si, né? Eu.
Todos os pecadores foram autores da paixão de Cristo. Por nós, homens, e para a nossa salvação desceu dos céus. E por nós se entregou. E ele mesmo deu esse valor redentor à sua morte. Sangue da nova e eterna aliança que será derramado para a remissão dos pecados. A morte violenta do Senhor não é fruto do acaso, não é uma coincidência infeliz, de uma série de circunstâncias de injustiça. É verdade, houve injustiça em nível espiritual e em nível humano. Em nível espiritual, quem foi morto foi o único justo. Essa é uma injustiça suprema. Quem foi morto é o autor da vida. É uma injustiça suprema. Quem foi morto como um vil e um pecador, um criminoso e, na verdade, com a morte reservada aos piores, foi aquele que veio tirar os pecados do mundo. De um ponto de vista humano, a morte é injusta, pelos seus motivos, pelas suas maquinações, por tudo o que dentro do processo, de forma fraudulenta, se levanta como justificativa. Testemunhas subornadas, antes e depois. Subornadas durante o interrogatório no Sinédrio, subornadas depois para ficarem calados. Os membros do Sinédrio receberam notícias sobre a ressurreição de Jesus. Eles sabiam que o corpo não tinha sido roubado. Os guardas falaram isso a eles. É o Evangelho de São Mateus. Vão lá nos relatos da ressurreição. E diz, eles então subornaram os guardas para que ficassem calados, para que a notícia não se espalhasse em Jerusalém, e foram comprando os outros. Não sei o que diz, né? Mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não acreditarão. Então, a morte de Jesus não é fruto do acaso, não é coincidência infeliz de várias circunstâncias, uma injustiça da parte, como se pudesse ser explicada só como uma injustiça da parte dos homens. Faz parte do mistério do desígnio de Deus. Foi morto pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, diz São Paulo na 1 Coríntios 15. Eu tinha falado 11, lá do início do encontro, mas o primeiro querigma está ali no início da 1 Coríntios 15. Parágrafo 603, Jesus não conheceu, a reprovação como se tivesse pecado pessoalmente, ou seja, ele não tinha pecado, era o santo. É isso que o bom ladrão diz a ele, não? Olha, quanto a nós, isso é merecido, foi devido. A ele não fez mal nenhum. Ou seja, ele não pecou. Mas ele conheceu a reprovação assumindo o afastamento do nosso pecado, o afastamento de Deus que o nosso pecado produz, e o levou sobre si na cruz até o ponto em que reza em nosso lugar e com verdade o salmo que diz: meu Deus, por que me abandonaste? A morte interior, essa que a gente pode dizer, não? Essa descida interior, essa morte interior, essa é a morte redentora. Nosso Senhor, antes de entregar o Espírito, diz: tudo está consumado. Quer dizer, antes, portanto, não da sua morte física,
diz: tudo está consumado. Tudo o quê? A obra da nossa redenção. Bebeu até o final aquele cálice sobre o qual rezava na noite da agonia. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. Bebeu até o final essa taça inebriante da ira de Deus. Não digo da ira de Deus só para usar a expressão, a linguagem bíblica. Mas sorveu até o fim o cálice amargo das consequências dos nossos pecados e desceu até o fundo do nosso abismo, trazendo-o sobre si, ele que sendo Deus, né, vive em perfeita união com o Pai, em perfeita união com o Espírito, enfim, trouxe sobre si, quis trazer sobre si todo o afastamento que os nossos pecados produzem em relação a Deus. Lembram-se da leitura lá de Salvifici Doloris, os parágrafos 14 a 19? Quem chegou a efetivamente ler? Não precisa levantar a mão, não. Mas eu tinha sugerido aqueles parágrafos justamente porque falam sobre esse processo, sobre essa morte interior. É o sacrifício da vontade, é a morte interior, que significa a aceitação da vontade do Pai, o fazer-se maldito, o fazer-se pecado por nós e o descer até o fundo do que isso significa, para sentir-se, né, um rejeitado por Deus, um humilhado, sendo Ele o Filho Eterno. É esse o drama da nossa salvação. É este que realiza a nossa salvação. A morte exterior é a visibilização disto. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E é por isso que nós reverenciamos tanto esse mistério, não? Porque, de um ponto de vista, vamos abrir um parênteses, de um ponto de vista meramente abstrativo, só como exercício de pensamento, portanto, não era necessário. Claro, Deus dispôs assim, né? Então, Deus, na sua sabedoria, estabeleceu este meio e, visto desse ângulo, entanto, fez essa via uma via necessária. Né? Esta é a vontade do Pai, né, etc. Mas, de um ponto de vista meramente abstrativo, se nós pensamos que os atos humanos do Filho de Deus têm todos eles valor infinito, e não só o derramamento de sangue, e não só a morte mais humilhante que podia padecer, se, portanto, eu sei, é esdrúxulo, né? Mas se, portanto, com um trabalho de marcenaria, com um copo de água, com qualquer outro ato humano, poderia ter realizado a redenção, porque seria um ato do Filho de Deus encarnado, o ato, portanto, com um valor infinito, desde que realizado com esta vontade, qualquer ato desse, tendo valor infinito, teria realizado a nossa salvação. E por que esse? Por que assim? Né? Bom, nós teríamos aí espaço para fazer um retiro, para fazer essas considerações, não? Não era necessário, visto de um ângulo. Mas Deus quis esta via e estabeleceu esta via a ponto de fazê-la necessária. Para falar-nos do tamanho do seu amor.
para gravá-lo na sua carne, na carne do seu Filho entregue por nós, como um testemunho perpétuo. E ao mesmo tempo para nos dar a dimensão apropriada do que são os nossos pecados, do que realizam os nossos pecados, não são qualquer coisa. Por eles, o Filho de Deus morreu a morte de um maldito, a morte de um reprovado. Oi. Deixa eu fazer uma construção rapidamente de pensamento. Bom, Deus é imortal. Jesus fala, eu e o Pai somos única, um só. Nós estamos falando da morte de Jesus, mas da morte de cruz, e que lá naquele momento ele fala, eu entrego o meu espírito. Então, ele morre não só como pessoa, humanidade, ser humano, ele morre ali como Deus também. Termina a construção e a gente vai orientando. E se é real, assim, se é fato isso, que ele morre como Deus, então, em algum momento daquela existência, estabelece um hiato e aí depois tudo ressurge? Não pode ser assim, né? Eu digo, você começava a fala dizendo sobre esse atributo de Deus, né? A sua imortalidade, a sua eternidade. Esse continua sendo um atributo, por exemplo, da segunda pessoa. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade não pode morrer, né? Agora, o que é... Aí está o ponto. O que é a morte? Né? Eu digo, qual é o conceito que a gente faz de morte? É a separação, uma crise na natureza humana, que significa a separação dos dois compostos dessa natureza, que são o espírito, né, a alma, e o corpo, certo? Então, a separação do corpo e da alma, nós damos o nome de morte. O que nós estamos dizendo, portanto, é que a alma humana de Jesus se separou do seu corpo humano e viveu, portanto, experimentou, a dissociação da alma humana e do corpo humano de Jesus, alma e corpo assumidos pela pessoa divina, né, pela segunda pessoa. Cada um dos dois permanecem assumidos enquanto dissociados, no entanto, se separaram verdadeiramente, a ponto de que Nossa Senhora tenha recebido nos braços o cadáver do seu filho, descido da cruz. O corpo, mas a alma humana de Jesus não estava ali. É um mistério que nós celebramos no Sábado Santo, que é a sua descida aos abismos, não aos infernos, a mansão dos mortos. Então, o corpo humano de Jesus foi para o túmulo, para o sepulcro, né? E ali ficou até o domingo. A alma humana do Salvador foi também ela, nós falávamos sobre esse processo de descida, né? Também a alma do Salvador desceu ao Sheol, não? A mansão dos mortos, para conceder a salvação. Nós vamos meditar ainda esse artigo, porque faz parte ainda da nossa profissão de fé, né? Desceu à mansão dos mortos. Faz parte do nosso artigo de fé também a sepultura, né? Foi crucificado, morto e sepultado. Logo em seguida, desceu à mansão dos mortos. Então, num a gente fala sobre o destino do corpo do Senhor, foi sepultado. Num a gente fala sobre o destino da alma humana do Senhor, logo depois da sua morte. Desceu aos infernos, desceu à mansão dos mortos. E o que acontece no domingo, então, na ressurreição, é a reunião do corpo e da alma, certo? Num estado que é um estado novo, um estado inaugurado por esse evento, que é o evento da ressurreição. Ou seja, não é que a alma e o corpo
voltam à mesma vida, por exemplo, como aconteceu com a alma e com o corpo de Lázaro, ou com a alma e o corpo daquele jovem filho da viúva de Naim, ou como a alma e o corpo da filha de Jairo, né? Todos eles ressuscitados pelo Senhor, mas usando a palavra para designar apenas a reunião do corpo e da alma num estado de vida natural, né? Não de vida gloriosa, como a gente crê sobre a ressurreição do Senhor. Mas o ponto é, voltando à tua questão, sim, Jesus morreu. Por que nós podemos dizer assim? E por que nós podemos dizer que Deus morreu? Não porque a segunda pessoa tenha morrido, mas porque se todos os atos, nós falávamos isso, né? Duas naturezas, uma divina, uma humana, unidas numa só pessoa divina. De forma que todos os atos dessa pessoa são assumidos nessa única pessoalidade divina. Então, Deus, a gente pode dizer, Deus bebeu água, Deus, né, foi criado no sentido de foi educado por um ser humano, tudo verdade. Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana e assim por diante. Todos os atos, né, das duas naturezas são assumidos numa única pessoa. Quando nós perguntamos sobre o tu de Jesus, quem é Jesus, nós respondemos para indicar uma pessoa divina. É o Filho de Deus. Quando nós perguntamos o que ou do que é composto Jesus, nós respondemos falando sobre as duas naturezas, né? Mas os atos das duas naturezas são assumidos num único tu, num único agente. E, portanto, nós dizemos assim que Deus morreu. Mas com isso, nós não indicamos que a natureza humana, que a natureza divina tenha morrido. Senão que a experiência pela qual passou a natureza humana, verdadeiramente humana e em tudo semelhante à nossa, menos no pecado, a experiência pela qual ela passou foi uma experiência de morte vivida pela pessoa divina e, portanto, dizemos, Deus morreu. Mas a segunda pessoa como você dizia na tua colocação, é eterna, imortal. Então, não é errado dizer que Deus morreu na cruz, nós chamamos isso de ações teândricas. Né? Teandros, que é isso? Theos é Deus, andros é homem. Né? As ações teândricas, portanto, são as ações de Deus, e da natureza divina e da natureza humana, unidas numa única pessoa, divina. Então, por conta desse mistério, não das ações teândricas, nós podemos dizer sem erro que Deus morreu, que Deus trabalhou com mãos humanas, que pensou com mãos humanas, ou que pensou com uma inteligência humana, etc. e tal. Embora, por exemplo, quando a gente desce ao detalhe, a gente tem que fazer a especificação de que a morte é uma coisa que é impossível à natureza divina. Só é possível à natureza humana. E mesmo a natureza humana do Filho só foi possível porque ele quis. Ele se entregou à paixão. Porque aquela natureza assumida por uma pessoa divina era imortal. Aqui tem um outro... A gente teria um outro âmbito de cristologia para abrir aqui, né? Jesus podia sofrer? Jesus podia morrer? Tem uma natureza em tudo semelhante a nossa, menos no pecado, mas podia sofrer e podia morrer? Estava inclinado ao pecado? Não estava inclinado ao pecado. E se a gente tem da revelação, não, que o sofrimento e a morte vêm à causa do pecado, aquela natureza assumida pelo Filho de Deus é uma natureza que em si mesma seria impassível e imortal. Sofreu e morreu porque quis. Mas isso daqui, literalmente, aí seria abrir teologia mesmo, né, para fazer cristologia. Né? Mas só para dizer, o que acontece, portanto, né, eu gosto dessa expressão, é o milagre às avessas. Né? O que acontece na transfiguração, quando Nosso Senhor
quando aquela luz da sua natureza divina se deixa ver na sua carne, ficou com um semblante diferente, as suas roupas resplandeciam, etc. e tal. Aquilo que acontece no alto do Monte Tabor, nós chamamos assim de milagre às avessas, porque milagre não é que aquilo tenha acontecido. Digo assim, admirável não é que a glória da divindade aparecesse no rosto e na carne de Jesus. O milagre é que não fosse visto o tempo todo. O milagre é que isso estivesse ocultado no restante do tempo. Né? Ele ocultou a sua glória. Esse é o hino que faz São Paulo na carta aos Filipenses. Né? Ele se abaixou, se humilhou e fez-se em tudo semelhante a nós, reconhecido exteriormente como um servo, né? Como um de nós, ocultou a sua glória, se aniquilou. Então, na verdade, o milagre não é que tenha aparecido a sua glória de Deus naquele evento, o milagre é que não tenha aparecido no resto do tempo. Digo, na sua carne. Então, é certo dizer que Deus morreu? Sim, a gente precisa compreender bem isso, que é as ações de qualquer uma das naturezas são assumidas por uma única pessoa. E assim, ok, podemos dizer Deus morreu, mas fazendo a ressalva, né, de que nós estamos falando sobre a separação da alma e do corpo humanos do Senhor, certo? Por um lado, eu sei que vocês estão dizendo assim, certo, padre, a gente entendeu a linha do raciocínio, etc e tal. Por outro lado, eu entendo que possa acontecer que isso abra um leque de outras questões, né? Porque talvez seja a primeira vez que, não sei, né? Talvez a primeira vez que estão escutando essa consideração, ou que estão, né? Enfim, escutando essas coisas. Claro, isso mereceria, não talvez 2 semestres de Cristologia. Mas aí eu vou aproveitar para fazer propaganda então, né? Olha, vamos fazer o vestibular da FATEL. E tal, enfim. Para entrar para graduação, né, em teologia e tal. Essa verdade sobre a oblação, né, sobre a oferenda do Senhor, é uma verdade não só sobre a sua paixão, é de toda a sua vida. Abraça toda a sua vida. O menino deitado no presépio, que nós vamos honrar agora no Natal, cheios de ternura, né? Nós o acolhemos com alegria, né? E, digamos assim, o colocamos nos nossos braços, né? Como um menino nascido para nós, né? É a exortação, né? Digo, é a palavra do profeta Isaías, né? Um menino nos foi dado. Nos foi dado como uma vítima a ser oferecida. Nós já dissemos sobre isto em tantos aspectos, né? Mas aquilo que Jesus fez na cruz antecipou e conteve na sua Eucaristia. Fazer isto em memória de mim. O que significa essa palavra? Memorial. Olha, não significa a coisa assim superficial como nós dizemos em português. Né? Em hebraico, zikaron. Em grego, anamnesis. Não é só uma recordação psicológica, né? No sentido de que nós utilizemos, portanto, a faculdade, digamos, né, da nossa memória como evocação de um evento passado, cronologicamente passado, né? E nem tanto, e nem também a capacidade que nós temos, inclusive, isso fica mais ou menos assim expresso, não, mais ou menos expresso não, fica expresso,
Mas isso sim, em termos mais ou menos relativos ao que a gente também quer dizer, embora ainda seja uma comparação insuficiente, sabe quando alguém sofre de estresse pós-traumático? Que fica vinculado, né, a a um acidente, enfim, a uma coisa assim que foi recebida como forte, ruim. A pessoa revive aquilo ali, né? Não consegue se dissociar, se distanciar interiormente do fato, né? Podem ter passado anos da situação, né? Se a pessoa acessa aquilo dali, ou se qualquer coisa promove, né, a modo de gatilho, a gente diz assim, né? A revivescência daquele evento, parece que a pessoa está passando tudo de novo, né? Vivendo, experimentando, sentindo tudo de novo. Embora ela já esteja deslocada no tempo, talvez até décadas, né? Com a palavra memória, nós não estamos evocando nem só a capacidade de evocar um evento passado, e nem também, embora haja alguma relação, e nem também essa força que tem a nossa memória de reviver intrinsecamente, né, internamente, coisas que estão, sentindo de novo, saboreando de novo, coisas que estão muito deslocadas no tempo. A palavra, tanto no hebraico quanto no grego, não quer evocar nenhuma dessas duas acepções. No grego, a palavra anamnesis significa tornar presente uma coisa. Mas num sentido mais forte do que, por exemplo, esse que a gente evocava com o exemplo do estresse pós-traumático. Quando Nosso Senhor diz, então, fazer isto em memória de mim, ou seja, como um memorial meu, primeiro, o que ele está contendo na Eucaristia é a sua morte de cruz, de uma forma sacramental, sem o derramamento de sangue, né, incruenta, embora na cruz vá derramar sangue. O que Nosso Senhor está fazendo é contendo aquela verdade no sacramento e mandando que os apóstolos o celebrem, o realizem em seu nome. Primeiro, os está dando poder para isto. Segundo o Concílio de Trento, essas são as palavras da instituição do sacerdócio, esse imperativo, fazer isto. Para fazer aquilo é preciso ter poder sagrado para fazer. E seria irrazoável supor que mandasse fazer aquilo que não deu poder para fazer. Que não deu autoridade para fazer. Então, bom, o ponto é, ao mandar realizar, em memória dele, conteve naquele mistério, naquele sacramento, a força para, a cada vez em que fosse celebrado, em sua memória, ou seja, no seu memorial, não só fazer recordação do evento passado, não é que a cada missa nós estamos lembrando da última ceia, nem da cruz, não se trata disso. Conteve ali a força para fazer aquele evento presente. Nós não temos palavras muito adequadas em português para expressar essa verdade. A carga semântica, né, nem do hebraico nem do grego. Nós utilizamos várias expressões, cada uma com uma ênfase diferente, para nos dar a oportunidade de ir compondo o que a gente quer dizer. Tipo, atualização, né, que é tornar atual no tempo. Não é uma boa palavra. Por quê? Fica parecendo que, de qualquer modo, aquilo ali ficou obsoleto, né? Estou atualizando o aplicativo. Por quê? Aquela versão já passou, sei lá o quê. Né? Então, no nosso uso corrente, essa palavra é desgastada com esse sentido de que atualizar é porque uma coisa já se fez obsoleta. Presentificar é bom em certo aspecto, mas não chega a expressar tudo o que a gente quer dizer, né? De fato, é tornar presente no tempo aquele evento. É fazermos contemporâneos àquele evento.
mas deixa de evocar também todo o aspecto vindouro. A gente vai voltar sobre essa reflexão quando a gente estiver falando do sacramento da Eucaristia, tá? Sobre a Eucaristia como celebração. Essa aqui é só um início de história. Mas por que eu estou comentando isto? É porque essas palavras não estão só na instituição da Eucaristia, senão que elas fazem parte das nossas orações eucarísticas e nós não nos damos conta. Nós escutamos isso todos os dias, ao longo de uma vida inteira, e nós não nos damos conta. Sabe o que o padre continua a rezar logo depois do mistério da fé? E a Assembleia diz assim: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. O padre continua assim, a oração eucarística número 2. Aqui, só uma que literalmente é a que eu rezo todos os dias aqui pela manhã. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho. Isso é a primeira coisa que eu digo depois que eu acabei de consagrar as espécies. Celebrando, pois, o que nós estamos fazendo aqui? Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho. Então, o memorial é presentificação ou atualização, enfim. Não só da paixão, não só da morte, mas também da ressurreição. Depois nós vamos voltar sobre isso. Nós vos oferecemos, ó Pai. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é o que nos mandaste fazer. Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Enfim. Depois de falarmos sobre esse tipo de memorial, vem as recordações, né? Literalmente os mementos da missa. São 3. Ah, meu Deus do céu. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembrai-vos de todos nós. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Então nós pedimos pelos membros da igreja nesse mundo, o Papa, os bispos, o clero, os fiéis dispersos pelo mundo inteiro. Nós pedimos pelas almas do purgatório, os fiéis que já partiram desta vida, na vossa amizade. Né? E depois, não propriamente pedimos por eles, mas a intercessão deles, falando sobre a igreja triunfante. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, somos nós aqui. Dai-nos participar da vida eterna com quem? A Virgem Maria, São José, os apóstolos, todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade. Quer dizer, nós literalmente mencionamos depois, né, fazemos memória da igreja inteira nos seus 3 níveis. Né? Combatente, militante, padecente, triunfante, glorioso. Essa é a oração eucarística número 2, né? Literalmente que nós rezamos todos os dias. Mas aqui para nós terminarmos, né? Eu já esgotei o tempo. Aqui para nós só terminarmos essa situação. Nós vamos voltar a essa meditação depois, né? Quando falarmos sobre a Eucaristia como celebração. Mas o ponto é, isto que nosso Senhor realizou na sua paixão, ele conteve misticamente, sacramentalmente na sua Eucaristia. Corpo entregue, sangue derramado. Essas são as palavras da instituição da Eucaristia, essas são as palavras da consagração na missa, são as mesmas palavras com as quais nosso Senhor instituiu o sacramento. A morte de Cristo é um sacrifício único e definitivo, único e superabundante pelos pecados. Não precisa ser renovado. E por isso, a missa não é a renovação do sacrifício do Calvário. Essa é uma das palavras possíveis em português, mas ela é muito ruim. Porque fica parecendo que, né? Que não foi oferecido uma vez por todas. Quando de verdade foi oferecido uma vez por todas. Nós não estamos fazendo numericamente sacrifícios diferentes. É numericamente o único e mesmo sacrifício. Abrindo-se, né? Digamos assim, no espaço-tempo,
para ao mesmo tempo fazer presente esta verdade, este oferecimento, esta oblação e este sacrifício aqui de uma outra forma, que é a forma sacramental incruenta, e ao mesmo tempo, nós dizemos, celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, o que nós estamos fazendo também é não só trazendo o ontem, senão trazendo o amanhã para agora. Ele já é o Cordeiro imolado e ressuscitado na Jerusalém Celeste, que continua a oferecer-se por nós. Nós vamos voltar sobre isso, mas é uma fenda, digamos, no espaço-tempo, vamos dizer assim, né? Para trazer o presente, ou para trazer o passado e o futuro para o presente, de tal forma que essas três realidades estejam conjugadas agora. Do mesmo modo como Deus vai na sua eternidade, vivendo um eterno hoje, que não conhece passado, futuro, só conhece a eternidade do que significa Ele é. Ontem, hoje, amanhã, mas o mesmo. E assim, esse sacrifício de valor infinito abarca toda a história, né? Tem valor para toda a história, para todos os seres humanos. Não está restrito no tempo ao momento em que aconteceu. É sumamente eficaz para os tempos precedentes, é o mistério da mansão dos mortos, nós vamos comentar isso ainda, é sumamente eficaz para o futuro, por vós e por todos. E toda essa eficácia, passada, futura, tudo isso é conjugado no tempo, num único agora, num único hoje, que é o hoje da salvação, é o hoje do anúncio da fé, é o agora da celebração da igreja. Enfim, depois a gente vai voltar sobre isso, tá? Quem quiser ler alguma coisa muito melhor sobre essa reflexão, depois, quando a gente estiver na segunda parte do catecismo, vai poder encontrar essa reflexão, claro, muito melhor, muito mais profunda e completa, num livro chamado Introdução ao Espírito da Liturgia, de um autor aí conhecido também, né? Joseph Ratzinger. A gente não pode se dar o luxo, né, de fazer teologia sem ter lido, né, um dos maiores, né, teólogos do século passado. Uma das grandes mentes, né, por detrás do concílio, dos documentos preparatórios, enfim, do Concílio Vaticano II, e depois o braço firme, né, do pontificado, que pós-Vaticano II foi o maior em duração, né, e teve uma missão difícil, né, no sentido de confirmar na fé num momento turbulento em que a recepção do concílio estava parecendo difícil demais, não? Porque estava sendo lido numa lógica revisionista, numa lógica de abandono da tradição, do abandono da fé, como se a gente estivesse passando por uma grande revisão, né, do que nós cremos. E na verdade não.